A neve caía sem trégua, implacável, transformando a vasta e silenciosa floresta de Kananaskis num túmulo branco e sem fim. Cada floco era uma picada gelada contra a pele exposta e já rachada de Arthur. Ele avançava num transe de pura exaustão, os galhos secos rangendo sob suas botas como ossos partidos. Ele tinha perdido a noção do tempo. O único som constante era o uivo cruel do vento e o farfalhar incessante da neve. Ele estava perdido. E não era mais uma questão de localização, mas de existência. A expedição de inverno, que deveria documentar a beleza brutal da vida selvagem, transformou-se numa armadilha mortal. Seu parceiro, Robert, desaparecera no terceiro dia, engolido por uma tempestade que desmantelou o acampamento em minutos. Arthur gritou até a garganta sangrar, cavou até as mãos congelarem, mas a montanha havia aceitado Robert e não o devolveria. Agora, o frio era um predador. A comida, uma mera memória. O rádio era um bloco de plástico inútil. A lanterna piscou, tossiu e morreu, mergulhando-o numa escuridão onde o branco da neve era a única coisa que o impedia de enlouquecer completamente. E então veio a fome. Não era mais um desconforto. Era uma presença, uma entidade viva que mastigava suas entranhas, que lhe sussurrava propostas grotescas e sedutoras. O cheiro de carne, qualquer carne, inclusive a sua, tornou-se o único pensamento em sua mente. Ele mordeu os lábios até sangrarem, tentando ancorar-se na razão. Foi nesse ponto de fragilidade que o silêncio foi quebrado. Um som distante, subtil. Não era o vento. Era um chamado. O som era arrastado, um rosnado gutural misturado ao ranger de gelo, parecendo vir de todos os cantos. Era uma voz que não pertencia ao mundo natural. O coração de Arthur, quase dormente pelo frio, disparou como um alarme. Era uma voz humana, talvez uma equipe de resgate. "Olá, eu estou aqui, estou ferido!" Ele gritou, a voz rouca e fraca, engolida pela vastidão. O sussurro respondeu mais perto, com uma cadência lúgubre. "Comida!" Arthur estacou. Aquilo não era socorro. O tom era de satisfação macabra, predatório. Ele virou-se, tateando a escuridão, e então viu. Entre os troncos cinzentos algo se moveu. Não tropeçou. Deslizou com uma velocidade que desafiava a natureza. Era uma silhueta esguia, alongada, que parecia feita de ossos e sombras. A criatura era horrendamente magra, a pele quase transparente esticada sobre ossos de pesadelo. Os membros eram longos demais, terminados em garras que se enterravam na neve sem afundar. A cabeça, parecida com um crânio com tufos de cabelo ralo, era dominada por 2 olhos vermelhos, ardentes, que brilhavam como brasas na escuridão. Um sorriso impossível e doentio abriu-se, revelando dentes como estilhaços de vidro. O Wendigo, o monstro da fome eterna. A criatura deu um passo à frente. Arthur sentiu um cheiro terrível, não de podridão, mas de doença profunda e frio. A voz veio novamente, não pelos ouvidos, mas ecoando dentro de sua caixa craniana, um sussurro seco e penetrante. "A fome me levou à sua estrada. Eu sinto o mesmo vazio em você. Você entende agora?" Arthur cambaleou e caiu de costas na neve. O Wendigo observava-o sem pressa, com a certeza de quem sabe que a presa está encurralada. Ele tentou rastejar. A criatura riu, um som sibilante como vidro quebrando, e a voz mudou. "Arthur, pelo amor de Deus, estou ferido, eu quebrei minha perna." Era a voz de Robert, perfeita, carregada de desespero e dor. Arthur parou, o coração em frangalhos. O Wendigo apontou uma garra fina e pálida para uma fenda rochosa. A voz de Robert soou de lá. "Estou aqui dentro, Arthur. Ajuda-me a sair. Meu saco de dormir. Tem um pouco de carne de veado. Você pode ficar com ela. Eu te dou tudo. A oferta, a tentação, a carne." Mas o olhar do Wendigo não era de piedade, e sim de diversão.
Era uma armadilha. Com um novo surto de adrenalina, Arthur ignorou a fenda e rastejou na direção oposta. A risada do Wendigo tornou-se mais alta, mais zombeteira. A criatura não corria. Ela deslizava entre as árvores, mantendo-o sempre à vista, sempre aterrorizado, mas nunca o atacando de vez. Era um jogo cruel. De repente, a perseguição parou. Arthur estava escondido atrás de um grande pinheiro. O silêncio voltou, mas era um silêncio carregado de presença. Ele apertou os olhos e viu, através dos galhos, a sombra do Wendigo no chão. A sombra era enorme, distorcida, com chifres que não existiam na criatura real. E a sombra movia-se em sua direção, mesmo que a criatura estivesse parada. Então ele ouviu novamente, mas desta vez, a voz era a de sua mãe, doce e reconfortante. Filho, volte para casa, pare de lutar, o frio não vai mais doer, é melhor dormir agora. O terror fez com que ele saltasse. Aquela era a voz dos seus sonhos mais seguros. O Wendigo não apenas imitava vozes, ele invadia as memórias mais profundas, usando o afeto como isca. Ele correu. Correu até seus pulmões congelarem e o mundo se tornar um borrão. Ele caiu de joelhos num trecho de terra sem neve. O Wendigo estava lá, esperando a menos de 5 metros. A criatura não sorria mais. Seu rosto esquelético estava contorcido em sofrimento e raiva. Você resiste à fome, mas não pode resistir à memória. A voz era agora uma multiplicidade de sussurros, gritos abafados e choros de dezenas de vítimas passadas. O ar ao redor da criatura parecia vibrar com a dor acumulada. Ela aproximou-se e, em vez de atacar, estendeu uma das garras esqueléticas. A garra tocou a testa de Arthur. A dor não era física, era uma invasão. Flashes de fome, loucura e frio percorreram sua mente. Imagens de Robert, desesperado. Imagens de um homem do século passado, cozinhando o próprio sapato antes de pegar o facão. Imagens do Wendigo chorando. Chorando pela vida humana que ele havia perdido ao se entregar à fome. O Wendigo não era apenas um monstro, era a própria maldição do desespero. Arthur sentiu seu corpo relaxar. O frio não era mais uma ameaça, mas uma promessa de descanso. O Wendigo congelou-o de dentro para fora. Os olhos de Arthur fixaram-se nos olhos vermelhos da criatura e ele viu, por um instante, uma lágrima de sangue escorrer. Não por ele, mas por si mesma. O último sussurro veio grave, rouco, quase triste. Agora você é só meu. A eternidade de fome começa. O corpo de Arthur caiu para a frente, batendo na terra congelada sem um som. O Wendigo inclinou a cabeça. Não devorou o corpo ali mesmo. Com um último olhar para o céu noturno, a criatura desapareceu na escuridão da floresta, levando sua nova presa para ser estocada, para quando a fome, a verdadeira e inextinguível fome, o atingisse novamente. A história de Arthur e Robert entrou para os anais dos desaparecimentos inexplicáveis da região. E até hoje, campistas que se aventuram nas partes mais remotas de Kananaskis relatam que, em noites de inverno, a neve carrega mais do que o som do vento. Eles ouvem, vindo de longe, um eco perturbador, uma mistura de vozes familiares chamando seus nomes, seguido sempre pelo mesmo sussurro faminto e seco. Fome. Tanta fome. O que você achou desta história? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais contos de arrepiar. Muito obrigado por assistir e até a próxima.